Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as interações medicamentosas. E aí, o que que são as interações medicamentosas? Alguém já ouviu falar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, as interações medicamentosas acontecem quando os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco, bebida, alimento ou outro componente químico ambiental. E é uma causa comum, então, dos efeitos adversos dos medicamentos. Ou seja, então as interações medicamentosas, pessoal, são todas as coisas, né? Sejam alimentos, sejam outros medicamentos, que acabam, de certa forma, interagindo, né? Então, tem essa interação entre esses componentes, que são medicamento com alimento, ou medicamento com bebida, né? Ou outro componente químico, tá? Então, isso acaba causando alguns efeitos colaterais, é, principalmente quando não orientada à forma de administração. Um exemplo clássico que eu vou citar para vocês. O exemplo que muitos idosos têm de beber, de administrar, no caso, o medicamento com leite. Então, o leite não é indicado para administração dos medicamentos, porque na maioria dos casos ele vai cortar o efeito do fármaco, né? Então, a melhor forma de ingerir medicamentos por via oral é com água. Então, a água é a melhor forma de administração de medicamentos por via oral, certo? Em alguns casos, alguns medicamentos, o próprio médico vai orientar, olha, esse medicamento pode ser administrado, né, com leites, então, ou interação com outros alimentos, porque não vai causar alteração. Mas são poucos medicamentos, né, que não têm alteração na interação medicamentosa, seja com alimento ou com outro medicamento, e que dirá com bebida, tá? Então, isso é interação medicamentosa, é como os medicamentos vão se interagir entre eles, né, em diferentes formas, medicamento, medicamento-alimento ou medicamento bebida. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas formas de interações. Interação medicamentosa, portanto, é quando um medicamento interfere no efeito do outro, um alimento, bebida ou planta interfere também na absorção daquele medicamento. O medicamento vai reagir com o estado de saúde da pessoa, ou seja, todo o efeito que era esperado da medicação já não vai apresentar, né? Por causa dessas interações medicamentosas, já vai ter uma redução do efeito esperado daquela medicação, tá? Então, nem toda interação é perigosa, como eu comentei, né? O caso, muitas vezes, do leite, tem médicos que, dependendo da medicação, eles até comentam que não tem problema, né? Mas a maioria dos medicamentos a gente orienta, né, que sempre sejam administrados, né, por via oral com água, né, para não cortar o efeito da medicação. Porque pense, pessoal, assim como para guardar um medicamento, a gente precisa ter todo um cuidado que dirá para administrar esse medicamento, né? No caso, por via oral. Tá? Então, a mesma atenção que eu comentei com vocês, que é importante vocês terem com o medicamento no armazenamento, ou seja, não tirar da embalagem completamente para colocar na caixinha de medicação. Então, esse mesmo cuidado vocês devem ter na hora de administrar os medicamentos. Então, dando preferência para água, né? Para que não tenha esse corte do efeito desejado, tá? Aí, pessoal, o que que acontece? Dentro da classificação das interações medicamentosas, existem as escalas, né? Essa escala de interação medicamentosa. Quando a gente fala de interação medicamentosa, qual que é o profissional essencial nesse cuidado, né? Além do médico, o farmacêutico, tá, pessoal? Então, o farmacêutico é o profissional mais habilitado para falar e orientar sobre as interações medicamentosas. Tanto que, não sei se muitos de vocês já ouviram falar, ou, né, ainda não, mas existe em algumas farmácias a consulta farmacêutica. O que que é consulta farmacêutica? Consulta farmacêutica é o acompanhamento e toda orientação do farmacêutico em relação às medicações que aquele paciente administra. Então, vamos pegar o exemplo mais comum, seria super interessante recorrer, né, ao farmacêutico para consulta farmacêutica, o idoso. O idoso, geralmente, ele sempre vai estar usando mais, né, utilizando mais de um medicamento para tratamento, né, das questões da própria idade.
Então, o idoso, por exemplo, seria muito interessante se ele fizesse esse acompanhamento com o farmacêutico, como? Indo na farmácia. Toda farmácia comercial, né, tem o farmacêutico responsável. E algumas, na maioria das farmácias, principalmente essas farmácias maiores, tem também o consultório do farmacêutico, né? Então, é importante procurar o farmacêutico responsável e perguntar, olha, como que eu posso fazer para realizar um dia de consulta farmacêutica, né? Para ele, porque daí o farmacêutico que vai avaliar essa escala de gravidade, né? Além de todos os efeitos colaterais dos medicamentos com a interação medicamentosa, né? Então, o que que é essa escala da gravidade que o farmacêutico vai avaliar? Essa escala da gravidade, ela vai nos mostrar se essa gravidade, ela é mínima, né? Essa gravidade da interação medicamentosa, né? Se é uma gravidade mínima, se é uma gravidade moderada ou se é uma gravidade grave mesmo, né? Então, se essa interação não tá prejudicando o paciente, não está trazendo muito danos, né? Efeitos colaterais graves, então é considerada como uma gravidade mínima, tá? Então, a gravidade mínima, ela vai acontecer quando dois fármacos se interagem, porém sem causar danos sérios. Ah, meu Deus, coloquei dados sérios. Gente, deixa eu até arrumar aqui, peraí. Danos. Ah, mal de prof, né? Quando a gente vai digitar, a gente digita correndo tudo. Então, tem a gravidade mínima, ou seja, quando não traz tantas consequências, né, essa interação medicamentosa. A gravidade moderada, que já é quando essa interação já pode resultar em terapia, né? Então, daí já é uma gravidade moderada. E a gravidade grave, que normalmente fármacos que interagem de uma forma grave pode causar ao paciente sequelas e ameaçar a vida. Tá? E nesse grave, geralmente já está entra principalmente bebida alcoólica, tá? Bebida alcoólica, uso de substâncias. Então, se a pessoa consome bebida alcoólica ou faz uso de substâncias, então já coloca também essa gravidade como grave, né? Em a maioria dos casos. Então, vamos falar sobre quais os tipos de interações. Então, a gente viu sobre a gravidade, né? A gravidade que pode acontecer, né? Em relação às interações. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de interações medicamentosas. Então, quais os tipos de interações medicamentosas? Interações com alimentos, interações com bebidas e interações de medicamento com medicamento. Então, vamos começar falando sobre a interação de medicamento com medicamento. Então, quando esses dois medicamentos se interagem, né? Ou seja, quando eles são utilizados juntos, que é como eu citei o exemplo dos idosos, né? Que é muito recorrente, idosos usarem vários medicamentos, né? Então, quanto mais medicamentos aquele idoso utiliza, maior a interação medicamentosa, né? Então, como eu falei, quanto maior a interação medicamentosa, maior a importância de consultar um farmacêutico, tá, pessoal? Para ele orientar certinho em relação às medicações. Exemplos mais comuns: dois medicamentos para dor, que acaba tendo, então, um risco maior de intoxicação, remédio para pressão, mais diurético, que acaba ocasionando uma queda excessiva da pressão arterial, calmantes, medicamentos para acalmar o sistema nervoso, e mais o álcool, que daí vai acalmar totalmente de vez, né? Então, o álcool, ele deprime, tá, pessoal? Por mais que a pessoa fique, animada, fique, mas como que deprime se eu fico animado quando eu bebo? Você fica animado, mas você fica animado por quê? Porque o teu sistema nervoso relaxou, entende? Então, não é porque você fica, né, que o teu sistema nervoso tá agitado. Não, o teu sistema nervoso, ele tá totalmente relaxado. Então, se ele vai relaxar o teu sistema nervoso e você ainda vai interagir com calmante, por isso que tem um risco muito grande de parada respiratória, né? Porque vai deprimir totalmente o sistema nervoso. Então, o calmante, ele vai deprimir o sistema nervoso e mais o álcool também. Então, dois depressores do sistema nervoso. Então, deprimindo o sistema nervoso, vai deprimir todos os outros sistemas, inclusive o respiratório. E, consequentemente, também pode ter um risco de parada cardiorrespiratória também, tá? Então, muito comum em idosos, como eu citei, né? Que usam vários medicamentos. Então, quando os idosos utilizam vários medicamentos, é muito importante que eles procurem, sim, pessoal, um farmacêutico para realizar essa consulta farmacêutica, né, em relação à orientação dessas interações.
Professora, mas o farmacêutico ele pode alterar as medicações e prescrever outras? Não, essa é a função, né, claro, do médico. Porém, existem alguns medicamentos que o farmacêutico ele não vai prescrever, mas ele vai encontrar outras fórmulas equivalentes, né? Outras formas medicamentosas equivalentes que não interfiram, né, no efeito umas das outras, tá? Então, por isso que entra aí que entra a importância do farmacêutico, né? Bem bacana, bem interessante procurar realizar uma consulta, principalmente com idosos, tá, pessoal? Levem os idosos na farmácia e conversem com o farmacêutico para solicitar essa consulta farmacêutica que é bem importante. Então, aqui um exemplo de medicamento e medicamento, quando tem uma interação leve, né? Então, exemplo clássico de interação leve. O que é interação leve? Interação que não vai prejudicar a absorção e efeito do medicamento. Lembrando que é por isso também que existem os horários certos, as doses certas da administração da medicação, que é o que a gente sempre comenta com vocês, né? Turma de cuidador, enfermagem, tá? Aí que aí entra a importância, né, do horário da medicação e da dosagem, tá? Porque tem que ter esse intervalo também entre um medicamento e o outro, super importante. Então, um exemplo de interação que é leve, ou seja, que não vai causar danos ao paciente, é o clonazepam e o omeprazol. Clonazepam, o famoso Rivotril, né? E o omeprazol. Por quê? Porque nesse caso, são dois medicamentos, né? Ambos por via oral. Então, se a gente for para pensar fisiologicamente, ambos vão agir na parte gastro, né? Na parte oral. Porém, mesmo que ambos sejam administrados e absorvidos pelo estômago, o efeito deles é diferente, né? Então, o clonazepam, ele vai agir aonde? No sistema nervoso, né? Já o omeprazol, ele vai direto para o sistema digestivo, né? Então, ele tem uma função muito maior do sistema digestivo, né? Então, não interfere. Então, quando não tem essa interferência nos sistemas, então, né, enfim, um age no sistema nervoso, o outro vai agir especificamente no sistema digestivo. Então, acaba não tendo um não prejudica o outro. Então, por isso que é uma interação medicamentosa, de qualquer forma, mas leve, tá? Aí, pessoal, já entramos na interação moderada, que é o quê? O excepcional, ele vai agir na parte hormonal, né? Para a questão da, da prevenção da gravidez. Já a amoxicilina, ela já é utilizada como um antibiótico. Então, pessoal, a mistura da amoxicilina com o anticoncepcional vai cortar totalmente o efeito do anticoncepcional? Não, mas pode ocasionar alguns sintomas, como enjoo, tá? Enfim, então não vai causar, não vai cortar o efeito do anticoncepcional, certo? Mas vai causar incômodos. Então, e o terceiro exemplo aqui, a gente vai ter a varfarina e o ácido acetil salicílico, que é uma mistura grave, tá? Essa interação ela acaba sendo muito perigosa, lembrando que o ácido acetil salicílico, né, a famosa aspirina, ela vai potencializar, então, o efeito anticoagulante da varfarina, tá? Então, e ao mesmo tempo vai inibir, então, a agregação, das plaquetas, vai levar, então, ao perigo dos sangramentos mais internos e, especialmente, o sangramento gastrointestinal, tá? Então, ou seja, pessoal, pode causar, inclusive, né, uma hemorragia severa, tá? Então, por isso que é uma interação muito grave, tá? Então, extremamente importante, né? Novamente, como eu vou reforçar para vocês, o papel do médico e também do farmacêutico, tá? O farmacêutico tem um papel muito importante nessa orientação sobre as interações medicamentosas. Aí, nós vamos então, primeiro tipo de interação, a gente já falou que são as interações medicamento-medicamento. Então, aí a gente vai para o segundo tipo de interações, que são as interações de medicamentos e alimentos. O que são essas interações, medicamento e alimento? Quando o alimento altera, então, o efeito do remédio. Por exemplo, o leite, né, como eu comentei em alguns que ah, é, a gente, em alguns casos, né, não é indicado porque vai diminuir o efeito. Mas, dependendo do medicamento, é importante, novamente, consultar o médico, né, principalmente o farmacêutico, para que eles orientem em relação à administração do medicamento com o leite, né?
por exemplo, na parte da enfermagem, a gente sempre orienta que não seja administrado com leite, sempre dá preferência para água, né, para que ele não perca o efeito, né, da medicação. Porém, né, quando consultar um farmacêutico, um médico, alguns medicamentos, principalmente o médico, pode orientar que sejam tomados com leite, inclusive, né? Mas aí quem vai passar essa forma de interação e absorção é o médico, tá? Então, é somente o médico que vai poder dizer, né, se né, alguns medicamentos são liberados com a administração de leite, tá? Suco, né, suco mais vários medicamentos também pode causar intoxicação. Café, nossa. Imagina, gente, se você vai. Não, gente, olha, essa mistura aqui é perigosíssima. E eu digo isso como uma pessoa ansiosa, tá? Como que como é que vai. Se a pessoa já tem ansiedade, ou seja, ela já tem um grau de adrenalina, né, uma descarga de adrenalina alta, e ela ainda toma mais remédio para ansiedade, gente, aumenta mais a agitação ainda, tá? Então, assim, é, não é indicado, tá? Então, pacientes que fazem uso de medicamento para ansiedade, né, é importante reduzir, inclusive, mesmo que não tome o medicamento com o café, né, meu Deus, né, mas que reduza o consumo de cafeína. Então, por exemplo, os medicamentos ansiolíticos, eles são, alguns deles, né, indicados para serem absorvidos, administrados depois do café. Mas assim, depois, tá, pessoal? Não é junto do café. Assim, você tá tomando café, já toma um medicamento para não esquecer. Não, gente. É depois. Então, toma o café primeiro. Inclusive, falando sobre cafeína, né? E medicamentos medicamentos para ansiedade, a cafeína é estimulante. Então, toda pessoa que faz tratamento para ansiedade, que é ansiosa por si só, a melhor coisa a se fazer é evitar café. É fácil? Não, porque o nosso país é um país que consome café diariamente, né? E é bom demais. Mas, assim, tentar reduzir, deixar um café mais fraquinho, ou também café descafeinado, que seria a melhor opção, né? Então, que daí tem um grau de cafeína menor, tá? Então, quem faz uso para, né, medicamento para ansiedade, não dá para interagir com café, tá, pessoal? Infelizmente. Um exemplo clássico, então, né, do que pode ocorrer em alterações medicamentosas é a tetraciclina com leite e derivados, que vai ter essa quebra do efeito do medicamento, né? Então, ele já não vai ter a mesma ação, vai prejudicar, tá? Aí vem a interação medicamentosa mais delicada, pessoal. Então, a gente já falou sobre duas interações. A primeira delas, medicamento-medicamento. A segunda, medicamento-alimento. E a terceira, que é a mais delicada, que é medicamentos e bebidas alcoólicas, tá? Então, lembrando que álcool, pessoal, não combina com medicamentos, com nenhum tipo de medicamento. Pode causar sonolência excessiva, como eu falei, o álcool por si só ele já vai deprimir o sistema nervoso. Então, pode causar sonolência excessiva, tontura, sangramentos e também lesões no fígado. Mesmo quando pequenas quantidades também podem ser perigosas, tá? Que dirá, pessoal, o que a gente vê, infelizmente, tá? É essa situação aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é muito perigoso, tá? Muito perigoso. E a gente vê muito, infelizmente. Por quê? Porque geralmente pacientes que sofrem com depressão profunda, né, têm uma tendência também a irem para o alcoolismo. Se é que esses pacientes já não são alcoólatras, né, e procuram também um tratamento para parar, né, essa doença que é o alcoolismo. Só que por isso que tem que ter todo um controle nessa interação, porque pode causar também parada, né? Parada respiratória, parada cardíaca, porque pensem, são dois depressores fortíssimos do sistema nervoso central, né? Então o risco de dar uma parada, de dar uma intoxicação é altíssimo, né? Então essa é uma mistura muito, muito, muito grave, tá, pessoal? Que deve ser evitada assim de qualquer forma, beleza? Então,
Hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, um pouquinho dos conceitos básicos da interação medicamentosa. E, novamente, pessoal, sempre procurem orientações dos médicos, né, em relação à medicação e do farmacêutico, dos farmacêuticos também, tá, pessoal? O farmacêutico também tem um papel muito importante nesses esclarecimentos sobre interações medicamentosas.